Esse vídeo propõe uma reavaliação da ontologia da obra literária, questionando a hierarquia entre forma e conteúdo, que há séculos orienta a crítica. A partir de uma leitura do formalismo russo e de sua incorporação pelo estruturalismo, apresento o conceito de sinergia das palavras como unidade indissociável onde se funda a literariedade. Rejeito a ideia romântica de um gênio temático ou biográfico e defendo, em seu lugar, o gênio formal, expressão da invenção técnica e estrutural, que surge na interseção entre a função poética e a desfamiliarização. A verdadeira revolução estética não está no que se diz, mas em como se diz. E é esse como que cria um novo quê. Bem-vindo ao Palavra Viva, sempre uma nova discussão sobre literatura e escrita. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Antes de continuar esse vídeo, quero agradecer a todos os comentários que andam deixando no nosso projeto Palavra Viva. E também quero dizer, o pessoal pede muito para colocar, teoria crítica, os escritores que desenvolveram essas teorias. E eu quero dizer que dentro de todos os vídeos do Palavra Viva, eu sempre cito os autores e os livros, tá? Então, para você que quer pegar todas essas referências, já puxa aí papel e caneta e vamos lá falar mais um pouco sobre literatura. Então, a história da crítica ocidental pode ser lida como um longo debate sobre a primazia. Desde a poética de Aristóteles, que definiu o mito, o enredo, como a alma da tragédia, consolidou-se uma hierarquia, o conteúdo acima da forma. Esse legado, reforçado por críticas moralistas, historicistas e até sociológicas ou psicologistas, fixou a ideia de que a mensagem, o tema ou a representação da realidade seriam o verdadeiro núcleo do valor literário. Essa hierarquia é uma falácia metafísica. Supõe que o conteúdo exista antes da forma, como uma essência à espera de expressão. Mas a experiência do texto, o que de fato nos transforma, desmente essa separação. Aonde começa a ideia e aonde termina a sua formulação verbal? Tomemos James Joyce. Onde está o conteúdo de Ulisses, se não em sua própria sintaxe, nos jogos de linguagem, nos fluxos de consciência, na mímese exaustiva dos estilos? Resumir o enredo é inútil, seria trair o próprio objeto. O romance é sua forma. Refutar essa hierarquia é o primeiro dever da crítica. Não se trata de inverter os termos, afirmar a primazia da forma, mas de reconhecer a unidade da obra. O conteúdo é inseparável da forma que o realiza. A forma é o conteúdo tornado visível. É impossível discutir a primazia da construção estética sem reconhecer o movimento que no início do século XX desafiou a crítica impressionista e biográfica. Nós estamos falando aqui do formalismo russo. Com rigor e ruptura, Viktor Cholov, eu vou errar o nome do cara aqui, mas eu vou falar como está escrito, tá? Então, com rigor e ruptura, o Viktor Shklovsky, Yuri Tianov e Boris Eukem não propuseram apenas um novo método de análise, mas redefiniram o próprio objeto da ciência literária. Então a questão central deixou de ser o que o autor quis dizer, ou como a obra reflete a sociedade, e passou a ser o que faz de um texto uma obra literária. A resposta formalista foi o conceito de literariedade. Que é isso? É o conjunto de traços linguísticos e estruturais que distinguem a literatura de outros usos da linguagem. O conceito essencial do formalismo, base para a nossa ideia de gênio formal,
é o estranhamento. Em A Arte como Procedimento, do Cholovsky, afirma que o objeto da arte não é reproduzir o conhecido, mas restaurar a percepção. No cotidiano, a linguagem e a experiência tornam-se automáticas. Vemos o mundo sem realmente percebê-lo. A arte quebra esse automatismo, apresentando o familiar de modo inesperado e forçando o olhar a se renovar. A dificuldade da forma não é defeito, é método. A métrica densa de Hopkins, a sintaxe complexa de Faulkner, a pontuação elíptica de Clarice Lispector não visa confundir. Não escreveram difícil para te confundir, mas para desacelerar você como leitor, obrigando-o a reencontrar o peso e o ritmo da palavra. O estranhamento também refuta a economia da linguagem prática, voltada para a eficiência. A literatura é, por natureza, anti-econômica. Seu valor está no próprio processo, na forma que torna o ato de ler uma experiência sensorial e reflexiva. Sabe esses romances rápidos? Esses livros que você lê rapidamente, fala, nossa, que legal. Vamos citar alguém, vamos citar Colin Hoover. Então, esses livros que você lê muito rapidamente, ele perde essa essência de te fazer sentir, de te fazer refletir. Ao concentrar-se nos procedimentos, o formalismo ofereceu uma base sólida para rejeitar a antiga hierarquia entre tema e forma. O valor da obra não está na nobreza do assunto, mas na engenhosidade dos recursos empregados. O gênio não reside mais na alma do autor, mas na inteligência estrutural da obra. Chinianov e Reukenbach ampliaram essa visão ao entender que os procedimentos formam um sistema. Cada elemento do livro, ritmo, sintaxe, léxico, narrativa, possui uma função construtiva que se define pela relação com os demais. Em um gênero, a trama pode ser o centro. Em outro, pode ceder lugar ao estilo ou à voz. Essa visão sistêmica conduz ao conceito de sinergia das palavras, que é o núcleo, o tema desse vídeo de hoje. Se a obra é um sistema, sua excelência não vem da força isolada de um elemento, o tema ou a rima, mas da interação entre todos. A sinergia é o ponto em que a combinação dos procedimentos produz um efeito total, a literariedade, maior que a soma de suas partes. Estão me compreendendo? É o todo que importa. Então, a sinergia das palavras nega a divisão entre forma e conteúdo. A obra literária é vista como um acontecimento integral de linguagem, em que essa separação se dissolve, revelando um sistema de interdependências. Se você lê um livro, romance, e você fala a história é boa, mas é mal escrito, e você lê outro e fala é muito bem escrito, mas a história é ruim, já quebrou, não houve essa sinergia. Então, nessa perspectiva, a palavra não é apenas um signo com som e sentido, mas uma unidade de energia entre ambos. Ela não só representa algo no mundo, como também cria, por meio de sua sonoridade, ritmo e posição, um campo de ressonância. A escolha de palavras por um artista formal não depende só da precisão semântica, mas também do peso silábico, das repetições sonoras e da cadência da frase. Vamos trabalhar aqui com exemplos. Vamos lá. Exemplo. Em vez de, abre aspas, o homem está triste, pode-se dizer, abre aspas, o coração sombrio estagnou a marcha. Essas duas frases, o que elas têm no conteúdo? Tristeza e paralisia. Tá,
Mas aonde que entra a sinergia aí? A sinergia entra da seguinte maneira: a sonoridade grave e lenta de Coração Sombrio estagnou. A marcha não descreve apenas a paralisia, mas a reproduz. A forma não reveste a ideia, ela a cria. O sentido nasce da sonoridade e do ritmo, não o contrário. A sinergia é o ponto máximo da interdependência entre som, estrutura e sentido. O significado surge da configuração formal e específica do texto. Roman Jakobson, ao integrar o formalismo russo à linguística estrutural, formulou as funções da linguagem, entre as quais se destaca a função poética. Ela não pertence só à poesia, ocorre sempre que a linguagem chama a atenção para si mesma, para a sua construção. O artista formal, ele escolhe palavras não apenas pelo significado, eixo da seleção, mas também por semelhanças e contrastes sonoros, rítmicos ou semânticos que orientam a combinação na frase. Vamos lá, vamos a exemplos. Exemplo: a rima, casa, brasa. O paralelismo e a aliteração. Esses recursos criam redes de equivalência que dão ao texto densidade e força memorável, além da simples referência. A sinergia das palavras atinge seu ápice quando a função poética domina o texto sem eliminar as demais. Quais são as demais? Referencial, emotiva, conativa e etc. Ela as reorganiza e potencializa. O texto sinergético não reflete a realidade, ele a cria. A história da crítica está marcada pelo mito do gênio romântico, o autor inspirado cuja obra seria a expressão espontânea de uma alma. Eu proponho uma outra figura, o gênio formal, não o gênio romântico. O gênio formal não é definido por sentimentos ou biografia, mas pela construção da linguagem. Eu gosto muito mais de ler um escritor que se preocupou com a construção da linguagem do que pela exposição simples e banal de sentimentos. Quais são as características desse gênio formal? Vamos lá, vamos definir bem. Domínio dos recursos formais. Conhecimento profundo de ritmo, métrica, gênero, registro e procedimentos retóricos. Outra característica: invenção de procedimentos, capacidade de criar arranjos inéditos que desautomatizam práticas consagradas. Mais uma característica: integração forma-conteúdo, coordenação dos elementos da obra de modo que a forma constitua o próprio sentido, conferindo à obra uma finalidade interna. Vamos a exemplos. João Cabral de Melo Neto. Sua poética evita o lirismo confessional e opera como engenharia verbal. A dureza e a concisão são princípios formais, não meros temas biográficos. Sua força vem do método, não da vida pessoal. Quais são as implicações críticas? A tarefa do crítico é analisar a construção, não reconstruir a psicologia do autor. A forma tem peso ético. Como se diz, importa tanto quanto o que se diz. Decorem isso. Como se diz, importa tanto quanto o que se diz. Então, formas preguiçosas ou hierarquizadas tornam o mundo esquecível. Esses textos, esses livrinhos contemporâneos que não se preocupam no como se diz, serão esquecíveis. Perguntas que você deve fazer durante a leitura para reconhecer essa sinergia. Qual procedimento organiza esse texto? Como som, sintaxe, semântica e ritmo se articulam para produzir sentido? Onde o texto interrompe a leitura automática
e exige nova percepção. Sabe quando você está lendo assim? Está indo tudo bem. De repente dá um bug na sua cabeça. Você tem que parar. Então é onde o texto interrompe essa leitura fluida, a leitura automática, e exige uma nova percepção. Para, não entendi. Vamos voltar lá e entender. O valor duradouro de uma obra não repousa em um tema eterno, mas na invenção formal que a torna sempre reaberta à análise. Li, já entendi, acabou, não preciso mais ler. Esse não é um clássico. Porque o clássico, cada vez que você lê, ele abre sua cabeça para novas possibilidades de interpretação. Então, para evitar a rigidez dogmática, a tese da sinergia deve se posicionar criticamente diante das tradições que a originaram. O formalismo russo, em seu início, foi por vezes excessivamente imanentista. Ao buscar isolar a literariedade, alguns formalistas acabaram tratando a arte como um sistema fechado, um conjunto de procedimentos autônomos, desligados da história e da vida social. Tinianov corrigiu essa visão ao propor a evolução literária como um sistema dinâmico em constante interação com fatores externos. Quais são esses fatores externos? Cultura, sociedade, economia. O que hoje é um procedimento novo ou estranhador tende a se automatizar amanhã. O gênio formal não atua isolado, mas na fronteira entre o sistema literário, a tradição dos procedimentos, e as forças extraliterárias, as transformações sociais, tecnológicas ou perceptivas. A sinergia não nega a relação entre arte e mundo. Afirma que essa relação é mediada pela forma. O gênio formal absorve o mundo e o devolve ao leitor transformado em forma, tornado estranho e assim novamente perceptível. O estruturalismo, ao herdar o rigor do formalismo, muitas vezes incorreu na desmaterialização. Ao concentrar-se na estrutura abstrata, o código, o sistema de diferenças, a narratologia, ignorou a materialidade da linguagem, o acontecimento vivo da palavra, que é central na sinergia. A sinergia das palavras é um conceito material e temporal. Não é um diagrama abstrato, mas uma experiência sensorial que ocorre no ato da leitura. Você precisa sentir a chuva, você precisa ouvir os passarinhos, você precisa ver o toque do vento na sua pele através dessa leitura. A força do gênio formal está em manipular a matéria, o som, o ritmo, o gesto da escrita e não apenas a estrutura. A análise da sinergia deve retornar ao corpo do texto, ao tecido verbal, onde se dá o verdadeiro trabalho do gênio formal. A formulação da sinergia das palavras e do gênio formal impõe consequências diretas à pedagogia e à crítica literária. Ensinar literatura sob essa ótica, significa abandonar a busca pelo resumo ou pela mensagem. Vocês já viram os meus vídeos de resenhas aqui? Eu não estou fazendo um resumo, eu estou fazendo uma análise daquilo que li. Então é preciso formar o leitor como um engenheiro reverso do texto, capaz de compreender o funcionamento interno da obra. A literatura sinergética segue 3 etapas. Primeiro, o isolamento dos procedimentos. Identificar os artifícios, ritmo, escolha vocabular, tensão entre fala e escrita, manipulação do tempo narrativo. Segundo, análise funcional. Perguntar para que serve cada procedimento e como ele se articula com os demais. Exemplo, vamos de exemplo. Como o vocabulário arcaico
se combina a sintaxe moderna para criar um efeito de tempo. E terceiro, o rastreamento da emergência. Localizar o ponto em que a forma gera um novo conteúdo, onde o estranhamento produz um conhecimento perceptivo que só existe naquela configuração verbal. Essa abordagem transforma o leitor de receptor passivo em agente da descoberta estética. O prazer da leitura não vem do reconhecimento de ideias conhecidas, mas da surpresa estrutural. O encontro com um arranjo linguístico inédito. Vou fazer uma confissão aqui. No meu começo de vida como leitor, eu só lia aqueles best-sellers rápido e fácil de ler. O que me transformou como leitor foi quando eu me deparei com a escrita do Eça de Queiroz, especificamente com um livro chamado Os Maias. Aquilo me transformou como leitor e eu entendi o que era literatura de qualidade. Mas voltando aqui ao tema, o gênio formal é o inovador que, como observou Tianov, desloca a função dominante na série literária. A crítica sinergética deve valorizar o risco formal e a originalidade construtiva. Um livro sobre amor e perda, em soneto petrarquiano, é menos significativo que outro que trate do mesmo tema por meio de uma forma inédita. Um romance em listas, um poema em prosa, um drama feito só de monólogos justapostos. A excelência não está na conformidade, mas na desobediência construtiva, na criação de novas regras internas que reorganizam o sistema de escrita. A sinergia das palavras torna-se, assim, o verdadeiro critério de valor. Não o belo ou o profundo, mas o funcionamento máximo do mecanismo verbal. A obra-prima é a máquina em que cada peça formal contribui essencialmente para o movimento total do sentido. Em retrospectiva, a história da crítica literária é a lenta superação de preconceitos idealistas, a refutação da hierarquia e a sinergia das palavras marcam o triunfo do procedimento sobre a inspiração difusa, do gênio formal sobre o gênio romântico. O gênio formal, verdadeiro engenheiro da expressão, mostra que todo pensamento já é uma forma de pensamento. A crença em uma grande ideia que depois seria apenas vestida por palavras é uma ilusão que empobrece a criação e a leitura. A obra literária não é uma janela para a alma do autor, nem para a realidade. É um espelho construído, uma forma autônoma que, ao exibir sua própria estrutura, revela um mundo criado pela força da linguagem. Na sinergia, a palavra deixa de servir à ideia e torna-se fonte de percepção. Gramática, ritmo e estrutura se unem para gerar sentido. O gênio formal é o agente desse processo, e é pela análise de seus procedimentos que a crítica pode cumprir sua vocação. Compreender o que faz o texto viver. O caminho adiante exige coragem. Rejeitar o conforto do resumo temático e aceitar o rigor da forma. Só assim a literatura será lida não como passatempo ou documento, mas como prova do poder criador das palavras. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.